Ok, professor. Boa banca a todos. Ok, muito obrigado, Ivan. Então, iniciamos formalmente a defesa de tese da candidata Patrícia Ângelo de Castro Cotti, no programa de administração da Faculdade de Economia, de tese do doutorado, né, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a tese com o título Promoção com Redução de Preços, figurada como nudge e indutor de compra, aspectos não racionais da tomada de decisão do consumidor. Também queria agradecer muito a disponibilidade, o empenho da professora Renata Correia Nieto, do Mackenzie, do professor Hugo Neri Munhoz, do IEA, e hoje da Poli também, né, professor Hugo, e do professor José Augusto Giesbrecht da Silveira, colega nosso aqui da área de Economia das Organizações da FEA. Então, eu passo a Patrícia, desejo uma boa apresentação. Patrícia, você tem aí 20 minutos, não muito mais que isso, né, em volta disso, para fazer a sua apresentação, talvez mais para os que estão nos acompanhando pelo YouTube, né, porque a banca já leu o seu trabalho, e depois, então, nós seguiremos com a arguição, seguindo a tradição, com a palavra primeiro a professora Renata, depois o professor Hugo e depois o professor Silveira. Então, com você, Patrícia. Obrigada. Peço desculpas pelo barulho de fundo aqui, vou fechar meu microfone. Eu também estou com obra, eu também fechei todas as janelas aqui, enfim, questões, né, da pandemia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer novamente à banca e ao professor Nuno por ter me acompanhado aí durante essa jornada. E eu acho que eu não poderia pensar em uma banca diferente, são profissionais que eu admiro e que, de alguma maneira, contribuíram muito ao longo de toda a minha jornada de doutorado para chegar até aqui e também com relação a esse trabalho. Então, professora Renata, professor José Silveira e professor Hugo, muito obrigada por todas as contribuições que foram sendo feitas, né? Tanto no doutorado, quanto também dentro de toda a minha trajetória profissional até aqui. E dito isso, acho que o trabalho ele fala muito, né? Toda a tese fala muito da promoção com redução de preços figurada. Existe uma questão de promoção de preço com redução figurada, que eu vou tratar mais para frente, mas a ideia da figuração é justamente a questão de que o preço e essa promoção de redução de preços, ela seria não real, né? Muito da ideia que a gente tem no varejo de que aquela promoção não acontece efetivamente, que aquela promoção só é informada, mas que o preço ele permanece dentro daquele preço de mercado. Tem uma parte na minha apresentação que eu vou fazer de introdução, uma parte que eu vou mostrar a revisão teórica, sem fazer os aprofundamentos, porque isso está dentro da tese, enfim, é mais para situar todo mundo que está assistindo, apresentar o método de estudo, né, as análises dos dados e depois falar um pouquinho aí das limitações e as considerações finais, contribuições do trabalho e aquilo que se faz. Fazendo uma introdução e até falando um pouquinho do porquê da escolha desse trabalho, né, a gente percebe muito que tudo que a gente tem dentro da literatura, e quando a gente falava de promoção e estudando muito isso, a gente sempre acabava voltando muito promoção de vendas, né, para alguns aspectos muito mais, abre aspas aqui, racionais, e depois a gente vai discutir a questão de racionalidade, né, como os aspectos econômicos monetários, algumas questões relativas a preços hedônicos,
algumas questões por impulso, mas ninguém trabalhava a promoção e olhava a promoção como um incentivo por si só, né? Sem ser necessariamente um incentivo monetário, um incentivo que faz o consumidor, de alguma maneira, a comprar aquele produto, aquela ideia de que o consumidor, de alguma maneira, está inclinado, né, à promoção. Comumente a gente fala muito, né, brasileiro adora uma promoção, então é um pouco dessa ideia. A gente sabe de uma realidade brasileira, né, que até em eventos a gente acaba tendo muito de economia da metade do dobro, Black Fraud e outras coisas do tipo, então a gente percebe que isso acontece, né? E independente de questões éticas relacionadas a isso, o fato é que se acontece, muito provavelmente tem um impacto e tem um porquê, então muito do trabalho procurava tentar entender esses fenômenos todos. Dentro disso, o problema de pesquisa vai trazer justamente isso, né? A promoção com redução de preço, que seria a ideia de qualquer promoção com redução de preço, desconto, off, sale, e aí o Brasil adota vários termos com relação a isso. Se ela possui por si só, né, um certo impacto aí na decisão de compra do consumidor, tendo como objetivo principal, né, essa influência, né, não racional, e aí é óbvio que a gente tem que discutir o que é racionalidade, isso está dentro do trabalho, mas a existência dessa influência por si só, né, um objetivo secundário de verificar se a promoção com redução efetiva, aquela real, e a redução fictícia tinham alguns efeitos contrários, e obviamente que do ponto de vista teórico, o que procurou-se fazer é juntar uma série de teorias que geralmente andam de forma separada dentro da literatura. Então, a gente traz elementos de psicologia, a gente traz elementos de comportamento do consumo, a gente traz elementos de teorias econômicas e a gente traz elementos de tomada de decisão, tudo dentro do mesmo trabalho, porque a gente entende que a tomada de decisão do consumidor é uma tomada de decisão do indivíduo, independente de qualquer aspecto. Tá? Quando a gente entra na justificativa e na importância de tudo isso, né? Então, primeiro, promoção de vendas é uma ferramenta super utilizada no marketing. A gente tem aqui, né, uma questão muito importante de concorrências e de necessidade de estudo, acompanhamento e monitoramento desses comportamentos. Né? As pesquisas muito concentradas em impulsividade, como eu falei, ou preços de referência e coisas desse tipo, e os estudos comportamentais crescendo cada vez mais dentro das teorias. Né? Então, a gente pega aqui já a inserção de elementos psicológicos dentro dos estudos de comportamento do consumidor e dos estudos de teoria econômica no geral, com os recentes estudos sobre nudge, e a gente vai falar um pouquinho do que é nudge mais para frente, né? Trazendo aí outras luzes em cima dessa questão das teorias comportamentais. Quando a gente entra dentro da revisão teórica, tem 3 grandes blocos do trabalho dentro da revisão teórica. Tá? O primeiro bloco é justamente a gente tentar entender o que é racionalidade, não racionalidade, e o porquê que a gente está considerando aspectos racionais, não racionais, subjetivos e uma série de coisas. Então, a gente procura trazer, né, todos os termos um pouco mais relacionados à racionalidade, começando com todas as questões relacionadas ao conceito do homem econômico, né, racionalidade plena, racionalidade limitada, racionalidade com assimetria de informações, os principais autores que trabalham nisso. Muitos trabalhos que a gente encontra dentro da literatura confundem muito racionalidade limitada com racionalidade de assimetria de informações. Então, a gente faz uma separação muito clara disso dentro do trabalho. Racionalidade limitada como uma questão muito voltada para os elementos humanos, a racionalidade com assimetria de informações, considerando também aspectos externos, considerando o oportunismo e outras coisas do tipo, e entrando aqui numa questão mais de economia comportamental, que é trazer os elementos psicológicos para isso, começando com heurística e vieses, né? A questão de teoria dos prospectos, que separa um pouco como você faz a avaliação das tomadas de decisão, a contabilidade mental, que traz como grande coisa o fato de que você faz essa separação, como na teoria do prospecto, né? Mas você faz contas mentais separadas e acaba tendo várias avaliações separadas para depois ter uma avaliação única. E nudge, aí eu vou falar um pouquinho de nudge
os aspectos de nudge ali na frente, né? Mas o nudge como mudando um pouco o jogo, que eu gosto de dizer que o nudge inverte e coloca aí, né? Isso não mais como uma consequência do indivíduo, mas ele coloca isso muito antes da tomada da decisão. Então, é por conta do nudge que se toma a decisão. O nudge, ele inverte muito esse papel, né? Ele coloca muito mais como um elemento fundamental de moldar o comportamento humano e não o contrário. Então, as empresas poderiam usar nudges para moldar o comportamento e não simplesmente colocar, né, isso como uma heurística, como um viés, alguma coisa do tipo. Passado o primeiro bloco, a gente tem um grande pedaço falando de promoção de vendas, que tem vários capítulos, mas eles também estão separados meio que em grandes ideias. Então, uma parte que fala muito da parte de comunicação de marketing, ferramentas, para apresentar o que é promoção de vendas, o que é promoção de vendas com redução de preço, que a gente considera. Então, aspectos monetários, não monetários, a questão da promoção de venda realmente como redução de preço. Um pedaço muito voltado aqui para a promoção de vendas dentro dos fatores de decisão do consumidor, então desde fator de preço na decisão de compra como atributo, a ideia de múltiplos atributos, sendo preço uma delas, né? O indivíduo no processo de decisão com os aspectos utilitários, hedônicos e todo o processo de compra considerado, e por fim alguns elementos que impactam dentro de tudo isso, como eu já havia adiantado, tem muita coisa sobre impulsividade sendo considerada, e os seus vários elementos de impulsividade planejada, impulsividade sugestionada, enfim, tem vários elementos aí sendo considerados, não é só aquela impulsividade fim que o pessoal geralmente pensa, e alguns lados negativos muito mais para a gente entender que existem lados negativos de toda essa história, né, principalmente relacionados à guerra de preços e a como isso firma preços de referência. Dentro disso também tem uma discussão muito importante de preço de referência, porque se a gente está querendo falar de promoção figurada, um pressuposto de tudo isso é que o consumidor tenha um preço de referência na sua cabeça, porque se ele não tiver um preço de referência na sua cabeça, ele não consegue, né, entender aquela promoção como figurada ou não. Então, tem toda uma parte também muito voltada para preços de referência e como que os preços de referência eles são considerados. E aí a gente junta tudo, né, no último grande bloco, que é justamente a ideia central do trabalho, que é a questão de considerar a promoção de vendas dentro dos seus aspectos como um nudge. E para isso a gente traz as características aí, né, de que são mais comuns e mais adotadas diante do nudge, como um nudge sendo usado para desviar o comportamento de compra, o objetivo final por uma falha cognitiva, então é o não conhecimento do consumidor de outras questões, a questão de assimetria de informações e uma série de coisas que levam a essa falha cognitiva, né? E a gente entende que a promoção ela consegue fazer isso. A questão de exercer uma influência, sem mudar os incentivos financeiros ou desincentivos. Esta aqui é uma questão um pouco mais complicada, mas a gente entende que como a promoção é figurada, ela não está e ela não modifica efetivamente o incentivo financeiro, né? Muitas vezes a gente utiliza isso como justificativa para a adoção do comportamento e não uma adoção em si. Então, por isso que é importante que essa promoção ela seja figurada. Ela não afeta os recursos que as pessoas têm preferência, de novo, como eu não estou fazendo nada, é muito mais uma justificativa interna, eu não estou, né, modificando propriamente, é muito mais um discurso, porque eu não modifico a questão monetária da pessoa, propriamente dito, e por fim, né, ela é reversível, ela não é obrigatória e uma série de coisas. Então, por isso que a gente trabalha muito diante da questão figurada. A gente entra, então, a partir de toda a revisão da literatura, né, na questão de desdobramento das hipóteses. Foram feitas inicialmente 5 grandes hipóteses, então a promoção com redução de preço impactando na tomada de decisão, o consumidor tendo um preço de referência, a promoção com redução de preços figurada a partir desse momento, já que tem a questão do preço de referência, a promoção de preços figurada impactando como nudge, e por fim, né, uma hipótese muito mais para a gente entender se existe algum aspecto cultural, alguma questão mais voltada aí a regiões do Brasil que poderiam ter impacto. Então, aqui é o ponto de partida do trabalho diante, né, de toda a análise de literatura que foi feita. Para fazer isso, a gente teve um trabalho muito voltado para produtos de beleza e higiene pessoal.
a gente escolheu esse produto de beleza e higiene pessoal, né, shampoos e uma série de coisas, por ser um produto de recorrência. Então, acreditava-se que, a partir do momento de que isso é um produto de recorrência, a facilidade de você ter um preço de referência na sua cabeça, ela era muito mais fácil do que um produto que não é de recorrência. Tá? Então, a partir desse momento foi o que a gente escolheu esse segmento. E para fazer isso, a gente utilizou, né, e para fazer o levantamento de dados, a gente utilizou as redes sociais, né, que é uma crescente que vem sendo feita, e para fazer esse tipo de coleta, a gente parte de todos os comentários e manifestações espontâneas do consumidor dentro das redes sociais. A rede escolhida foi o Twitter. O Twitter é a terceira em grau de importância dentro do Brasil. Primeiro é Facebook, depois é Instagram. Apesar dela ser a terceira, ela é uma rede que é muito mais voltada para divulgações de público em geral, então é muito mais fácil fazer também a captação de dados. Muito por conta disso, né? E por conta do conteúdo da rede, como a rede é voltada, a gente entendeu que o perfil da rede era um perfil mais adequado à pesquisa que a gente estava realizando, tá? Diante disso, tem duas grandes coletas sendo feitas. Uma primeira coleta é para fazer preços de referência e outras coisas, a gente precisava entender esse preço. A gente escolheu a Drogaria São Paulo, né, que é a segunda e maior do Brasil, e fez entendeu os SKUs delas, né, os itens únicos, 1.438 SKUs, entendeu os atributos como nome, categoria, preço de e preço por. Preço de e preço por é importante para que a gente entenda aí se há efetivamente a promoção sendo aplicada. Então, a gente fez todo um pesquisa de preços dentro da Drogaria São Paulo. E aí, as manifestações espontâneas através do Twitter, né? Manifestações espontâneas são aquelas não causadas, as pessoas por si só, elas colocam a manifestação. Então, isso não é um trabalho feito de maneira induzida, né? O que traz para a gente alguns elementos importantes. Tá? Então, a gente procurou aí as palavras-chave dentro de todos esses mecanismos, né? Dentro de cremes, desodorantes, shampoos, enfim, uma série de itens que consideram aí. Dentro disso, a gente consegue identificar mensagem, usuário, data de postagem, geolocalização, que para a gente é importante para entender um pouco de renda, né? Para entender um pouco da qualidade da amostra. Tá? A gente tem aí 102 mil entradas brutas, né? Mas tem todo um trabalho que é feito de remoção de ruído e que vai gerar aí 25%, 26 mil entradas no final para ser avaliadas. Quando a gente olha isso em termos de amostra, a gente percebe que essa classificação, e aí pegando muito do IBGE, né, ela acaba considerando muito aí já as questões de região do Brasil, né, e da própria distribuição populacional do país. Então, a gente entende que essa é realmente uma amostra bem representativa e também tem uma parte de consumo muito considerada, são as regiões de maior consumo do mercado. Tá? A gente também, a partir disso, consegue, pela geolocalização, né, cruzando com as faixas de renda do IBGE, entender um pouquinho das faixas de renda. Então, aqui a gente também traz, né, São Paulo, Rio e Brasil, para que a gente consiga entender também uma questão de faixa de renda. Eu não coloquei na apresentação, mas há uma questão também de faixa etária sendo considerada e de perfil, né, porque o Twitter, apesar dele ser muito mais representativo dentro do público masculino, a nossa amostra, a gente percebe que tem uma penetração muito forte de mulheres, né, acho que 60 e poucos % de mulheres, e aí também entre 15 e 30 anos. Então, a gente também acaba tendo um recorte muito específico para esse tipo de população. Diante disso, né, a gente começa a ter que desdobrar as coisinhas pelo método de trabalho analisado, né? Como ele é um método que parte de manifestações espontâneas, não provocadas, a gente começa a ter que fazer alguns recortes diante de cada uma das hipóteses para chegar às conclusões. Então, cada uma dessas hipóteses foram desmembradas em 10 dimensões chaves. Tá? Então, a primeira hipótese, que é a promoção de preço impactando na decisão, você tem duas dimensões chaves aqui, uma voltada, né, para o impacto efetivo e a outra voltada, né, para se teve mudança ou não no ponto de vista comportamental. A hipótese voltada para o consumidor possuir um preço de referência tem a ver com esse preço em si, né? Se isso tem alguma relação com o preço e formação histórica, e dentro da literatura tem uma série de questões que falam que isso pode ter a ver com questões de compras históricas, e até por isso a questão da recorrência que a gente falou.
né? E se o conhecimento do indivíduo e do consumidor acerca de classes e de, né, do mercado em si também influenciaria, porque a gente também percebe na literatura que existe uma questão muito voltada para isso, para a formação de preços de referência. Quando a gente entra na promoção de figurada de preço, né, é basicamente ela mesma, então acho que essa é a dimensão por si só. Quando a gente entra na questão de NUD, a gente precisava entender se era fictícia e não obrigatória e todos os elementos do NUD envolvido, né? Se ela estava impactando a partir desse momento, então se tinha esse impulso. E se, de alguma maneira, aqui a gente tinha uma promoção real também impactando para depois fazer aquele cruzamento do objetivo secundário de diferenças entre promoção real e promoção figurada. E, por fim, os aspectos culturais, né? Se, de algum modo, pelas mensagens espontâneas, percebia-se alguma dimensão, né? Alguma questão muito mais voltada para aspectos culturais e comportamentais que não aqueles elencados em cima. Tá? Avançando um pouco, a gente começa a ter 5 grandes elementos, né, que a gente começa a perceber da reunião desses dados, sempre fazendo de baixo para cima, né, para tentar fazer os agrupamentos todos. Então, a gente tem aqui, né, a promoção impactando ou não na compra de determinado item, a promoção como indutor, como um call to action, né, como essa chamada para compra, a promoção como indutor, né, podendo ser justificada pelo indivíduo, naquela ideia de que existe uma justificação de eu ter adotado aquele comportamento por ter uma palavra promoção envolvida, a questão do preço de referência e a questão dos aspectos culturais. Esses 5 elementos, eles vão ser cruzados, né? E diante desses vários cruzamentos, né, entre esses elementos, a gente chega a 11 comportamentos padrão, tá? Mas antes dos comportamentos padrão, eu vou colocar no slide seguinte, é importante salientar que a gente ainda tem toda uma parte de pegar esses dados todos que a gente levantou, aqueles 23 mil, né, e fazer aqui os testes, enfim, treinos para verificar qual que seria a melhor metodologia a ser adotada. Tá? E aí, chegando nesses 11 comportamentos padrão, como eu falei, a gente vai ter 11 grandes blocos. Um da promoção impactando em compra, então, exemplos aqui, né? Enquanto isso, eu estou empolgada para ir na loja Sede e comprar sabonete em promoção, então a gente percebe aqui que tem um impacto, a gente percebe aqui uma questão de promoção como indutor, então eu vou lá buscar o meu creme, né? Então, nas palavras do próprio consumidor na rede, por conta disso, então a indução de ação, o call to action, a questão do preço de referência, né? Então, eu uso este que é em gel, eu tenho aqui um creme que vai ser bom, enfim, ele custa esse preço, então eu já tenho aqui uma margem de preço muito bem definida na cabeça do consumidor, uma faixa. Os aspectos culturais e valorativos, e aqui a gente vai ter muitas questões voltadas para elementos veganos, né, para coisas mais relacionadas nesse sentido, por conta da categoria analisada. Aí a gente começa a ter as junções, né? Então, promoção com compra com o indutor de ação. Então, quando a gente percebe que ele coloca de alguma maneira os 2 elementos dentro da frase, a promoção com compra com o preço de referência. Então, quando ele também fala que ele tem um preço de referência e quando ele fala de maneira conjunta que isso está impactando em compra, indutor de ação com comportamento justificado de compra, né? Indutor de ação com preço de referência, promoção de referência com aspectos culturais, promoção com industrialização, né? E a parte aqui, só tirar minha tela aqui, de comportamento justificado, e a promoção com industrialização e preço de referência. Então, são os 11 grandes grupos de cruzamento que a gente conseguiu pegar. A gente separou todos eles e depois a gente foi agrupando, né, a todos eles que estariam dentro disso relacionados. Muito bem. Aqui é um pouco do resultado, então já entrando na parte de resultado, a gente começa a perceber, né, algumas questões relacionadas a esses 11 comportamentos e como essas 23.400 entradas finais aí acabam sendo classificadas. Então, a gente percebe aqui a existência do preço de referência por si só, ela é muito grande, então a gente tem 36,26%, né, dos indivíduos. É importante dizer que quando a gente considera isso de forma consolidada, a gente percebe que isso está em grande parte da amostra. Quando a gente considera isso como elemento sozinho,
e dentro dos elementos que têm preço de referência combinado, isso acaba tendo 70,8% da amostra, né? Então, isso indica que a existência do preço de referência, ela está realmente ali dentro, né? A gente percebe também bastante que a compra do impulso, né, puro, ela parece mais baixa do que a gente tinha previsto, né? Uma grande literatura fala que isso está direcionado para compra por impulso, e aqui, se a gente somar todos os elementos de compra por impulso, isso vai estar abaixo dos 20%, né? E tem outras questões relacionadas ao nudge em si, que é foco, né? E que a gente percebe que a não existência tanto de preço de referência acabaria muitas vezes apresentando uma realidade de nudge muito mais baixa, que a gente entende que é provavelmente por conta da recorrência, né? Então, as características de nudge, elas foram ser identificadas, mas elas foram identificadas num número pequeno de toda a amostra, né? Muito menor do que aquele que inicialmente a gente havia previsto, tá? Com todos esses dados em mãos, a gente volta para as questões da hipótese, né, e das perguntas-chave para responder tudo isso. Então, dentro da hipótese de a promoção com redução de preço impactar na tomada de decisão da compra do indivíduo, eu cliquei aqui. A gente percebe, só voltar. A gente percebe, né, que de acordo com os dados, tem um impacto positivo na tomada de decisão desse tipo de consumidor, né? Apenas 1,65% das entradas obtiveram aspectos somente culturais e valorativos, que não tinham, de alguma maneira, essa promoção com redução de preço impactando, seja ela figurada ou não. A questão do consumidor possuir um preço de referência, como foi falado ali, lá atrás, né? A gente tem 70,88% da amostra dizendo que sim, que isso existe. A promoção de preço com redução figurada, né? E a existência dela, a gente percebe que sim, apesar de uma realidade muito menor, como a gente havia dito, né? Sendo considerada. A promoção de preço como nudge na decisão de compra, né? Isso acaba ficando aqui muito relacionado, né, a requisitos mais específicos. Então a gente percebe, né, que fica comprovada que há existência, né, diante daquele comportamento mais agrupador, de promoção impactando em compra, promoção como indutor de ação e comportamento justificado, né? Então a gente consegue perceber, mas a gente entende que aqui também precisaria de um detalhamento muito maior disso, né? Com novas metodologias para entender os reais impactos, porque apesar da existência, a gente não consegue ter uma amostra tão representativa assim desse tipo de comportamento. E aí, o quinto e o último, né, os aspectos culturais, e como eu também já havia adiantado, sim, a gente consegue perceber aspectos culturais não tão relacionados, assim, às questões, né, de regionalidades, de faixa etária, outras coisas que foram identificadas através do trabalho, que foram levantadas, mas muito mais aspectos culturais valorativos, como cultura vegan, enfim, né, toda a parte de vegano, todas as questões relacionadas a marcas, sustentabilidade, muito por conta do perfil e do tipo de categoria adotado, tá? Então, muito como compras de nicho. Contribuições do trabalho, né? A gente tem aqui contribuições acadêmicas, empresariais e para o consumidor. Então, as acadêmicas dizem respeito a todas as junções, né, das literaturas a respeito disso, ao próprio exame de promoção de vendas em caráter figurado, que é uma questão que nunca foi tratada dentro dos artigos acadêmicos, a utilização dos métodos em redes sociais. Então, tem algumas contribuições que são importantes, né, por si só. Para o mundo empresarial, é a questão da promoção sendo um indutor de compra, então gerando por si só todas essas movimentações, a importância que essa ferramenta tem dentro dos times de marketing, e para o consumidor é a maior consciência dos seus aspectos subjetivos de compra, né? A partir do momento que eu tomo uma maior consciência, eu acabo ficando muito menos suscetível a algumas ações que poderiam, inclusive, né, em alguns casos, ser não éticas. Limitações de estudos futuros, então a gente junta todas as teorias, mas juntando todas as teorias, e mesmo assim a gente entende que existem outros elementos, como juntamos várias literaturas, né? Existem elementos psicológicos, né, como semiótica e outras coisas que poderiam ser trazidos também à luz e que dariam um outro recorte, mas diante da tese a gente foca, né, no recorte específico de tomada de decisão.
A outra diz respeito, né, à própria limitação da tese inovação de produção de pesca figurada, como não existia e não grandes literaturas sobre isso, o maior aprofundamento pode ser traçado e a gente entende que isso fica como estudo futuro, existem novas metodologias, existem recortes específicos diante disso, que não só a comprovação ou não comprovação, que precisariam ser entendidos, né, e também aqui a questão do segmento, tá? Entrando para essa limitação 3, porque a gente escolheu um segmento de compra recorrente. Então, existem muitos outros segmentos com compras não tão similares, com preços de referência muito provavelmente não tão colocados dentro da cabeça do consumidor, que precisariam ser entendidos para pegar os reais impactos disso, né, diante do todo. E aí, por fim, a questão muito do método de pesquisa, né? Muito por conta de toda a questão da pandemia e tudo mais, e por ser um método inovador, a gente adotou o método de redes sociais, mas existem métodos muito mais comportamentais, como experimentos e outras coisas, que poderiam ser adotados, já que a tese, ela prima, né, por todos esses aspectos um pouco mais comportamentais e não relacionais. Então, existem outros métodos de pesquisa que poderiam somarem muito e que ficam aqui diante de estudos futuros também para serem considerados. É isso, muito obrigada. Acho que eu fiquei dentro do meu tempo, apesar de corrida. E gostaria de abrir aí para a banca.